Gênesis, capítulo de número 12, leremos a primeira parte deste capítulo. Nosso título é Por uma jornada feliz e abençoada. Por uma jornada feliz e abençoada. Aleluia. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento ou estendeu a sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Que Deus nos abençoe nesse momento em que a sua palavra será ministrada. Irmãos e irmãs, nós estamos no segundo mês do ano. Já iniciamos esta jornada chamada 2025. Esta caminhada que já tem sido abençoada e abençoadora. E será promissora com a graça de Deus. Pelo poder do nome de Jesus, teremos de fato um grande ano. Mas hoje, nós vamos relembrar através desta mensagem algumas responsabilidades, algumas diretrizes, alguns compromissos, alguns posicionamentos que precisamos ter como homens, mulheres, maridos, esposas, pais, filhos, como servos e servas de Deus, para que este ano seja de fato uma bênção. É claro que, como veremos, a bênção depende, sobretudo, do abençoador. Mas a soberania de Deus não anula a sua responsabilidade nem a minha. D.A. Carson, neste livro, que traz exatamente este título, A Soberania Divina e a Responsabilidade Humana, ele diz que a nossa responsabilidade não diminui, não reduz a soberania de Deus. Pelo contrário, mostra a sua inteligência, a sua onisciência. Então, o fato de Deus ser soberano não anula a sua e a minha responsabilidade, nem mesmo diante do plano que Ele tem para nós, diante das promessas que Ele nos apresentou. É fato que, para atingirmos essas expectativas divinas, precisamos sim da ajuda dEle. Sozinhos não seremos capazes,
Mas louvado seja o nome do Senhor, porque se Deus não apenas propõe um caminho, mas Ele vai conosco nessa caminhada. Uma caminhada feliz e uma caminhada abençoada. É fato, irmãos e irmãs, que os resultados não dependem apenas daquilo que eu quero que aconteça. Os bons finais, a realização de projetos, depende principalmente daquilo com o que eu estou comprometido. Comprometimento é mais que um desejo. Então, intenções sem ações não valem nada. Quando olhamos para Gênesis 12, nós vemos essas diretrizes. Entendemos como Deus soberano responsabilizou seu servo Abrão nesse processo. E para que a sua jornada fosse feliz e abençoada, em primeiro lugar, Abrão entendeu que o desconforto descortina um novo cenário. O desconforto descortina um novo cenário. Na experiência de Abrão, ele precisou sair da sua terra, meio da sua provisão, sair do meio da sua parentela e da casa de seus pais, ou seja, um desconforto gerado pelo rompimento de um relacionamento de dependência emocional, afetiva, e também um rompimento com um possível comodismo, porque a sua vida já estava estabelecida ali, e um romper, sobretudo, com costumes idolátricos. Acredita-se que em Harã, também em Ur dos Caldeus, havia ali mais de 2.000 deuses. E a família de Abraão estava envolvida nesse cenário politeísta. Então, quando Deus chamou Abraão para sair, Deus chamou esse homem e gerou nele um desconforto. Quando Deus gera um desconforto na sua vida, na sua cadeia de pensamentos, quando Ele te propõe algo que te incomoda, pode ter certeza que Ele está com isso almejando a sua expansão. Ele está descortinando diante dos seus olhos um horizonte de milagres, porque o desconforto descortina o novo de Deus. Ele nos ama tanto, que como resultado desse seu amor, Ele gera desconforto. Eu não sei se a sua vida nesse atual momento está desconfortável. Talvez por mudanças impostas. E deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que aconteceu a despeito da sua vontade, é exatamente a condição que deve te fazer descansar em Deus. Porque veio de uma maneira compulsória. Talvez aquilo que acontece como resultado da ação do teu dedo, do movimento do teu braço, da tua influência, não possa revelar tanto quanto o primeiro caso, que você está no centro da vontade de Deus, porque houve uma ação sua, uma ingerência sua. Agora o camarada foi despedido, foi, sei lá, demitido por uma injusta causa, está sendo perseguido. Poxa, foi tomada uma decisão alheia à sua vontade, ou quem sabe as circunstâncias afunilaram tanto uma decisão que não houve outra alternativa, e você até reclamou, porque, poxa Deus, todo mundo tem o plano B, tem o plano C, tem o plano D, e o Senhor só me deu o plano A, eu não tive outra decisão a tomar, Senhor. Isso de repente está gerando desconforto. O desconforto de Abrão foi sair de uma zona na qual ele estava já estabelecido, tranquilo. Mas já o desconforto do seu filho Isaque foi ficar. Porque tanto o sair na direção de Deus, quanto o ficar e enfrentar o que tem que ser enfrentado na direção de Deus,
são situações que vão gerar desconforto em você. E talvez essa segunda gere até mais, porque o sair pode representar simplesmente uma fuga. Quando lemos Gênesis 26, encontramos a história de Isaac. Praticamente o seu encontro pessoal com o Deus do seu pai. E se o Senhor ordenou que Abrão saísse da terra, agora, anos depois, Ele está ordenando que Isaac fique na terra. E enfrente a fome, a dureza, a escassez, a sequidão. E em ambos os casos, a Bíblia diz que obedeceram ao Senhor, tanto Abraão quanto Isaac. O posicionamento de Abraão foi atingir uma nova posição. E o posicionamento de Isaac foi ficar onde ele estava. Meu amado, olha aqui, minha irmã. O que promoverá caminhada feliz e abençoada não será uma nova posição, ou um cargo, ou um título, ou um espaço geográfico para o qual você almeja ir. A bênção não está aí. Mais importante é o posicionamento do que a posição. Seja o posicionamento de romper com cadeias idolátricas, com costumes terríveis, com, quem sabe, o comodismo, ou mesmo o posicionamento de enfrentar uma situação que você já está aí jogando embaixo do tapete faz tempo. Ei, homem, quando é que você vai tomar uma posição? Ei, mulher, quando é que você vai tomar uma posição que vem consigo posicionamento, que traz consigo esta intenção de fazer diferente? Eu não sei, mas você sabe quais são os posicionamentos que você precisa tomar nesse início de ano, para que esse ano seja diferente. Não peça uma posição diferente se você não quer posicionamento distinto. Essa posição diferente, se vier, vai ser tragédia na sua vida. Não vai ser bênção. Mais importante que posição é posicionamento. Posição sem posicionamento é igual a frustração. Então não deposite expectativas em posições e cargos se você não tiver posicionamento. Muito cuidado quando o seu excesso de cuidado estiver de alguma forma comprometendo o trabalhar de Deus na vida dos seus filhos, por exemplo. E aí eu quero voltar aqui na ideia do desconforto, porque tem pais que privam os seus filhos de quaisquer desconfortos. Não querem que os seus filhos passem por aquilo que eles passaram. E de fato, os nossos filhos não precisam passar literalmente por tudo que passamos, mas eles precisam vivenciar desconfortos. O quarto é um pandemônio. Mas a mãe sempre vai lá e arruma. O almoço vai ser servido em meia hora, mas o filho quer comer, então vai lá e já pega um doce, alguma coisa que atrapalha a principal refeição. Quer ver na escola? Eu quero hoje abençoar e liberar para o transbordar de Deus você que trabalha em escola. Quem trabalha em escola? Levanta a mão. Seja na gestão, seja em sala de aula. Levanta a mão aí bem alto, vai. Quem está na escola? Vamos aplaudir esses irmãos e essas irmãs? Glória a Deus. É comum, trabalhei muitos anos em escolas. 1º de maio aqui. Vermos pais chegando na escola totalmente alienados da vida dos seus filhos e querendo ali, diante da coordenação do professor, da direção, fazer valer os mimos e os caprichos dos seus filhos. Eles querem que os coordenadores, diretores, professores idolatrem os seus filhos como eles o fazem em suas casas.
Então o pai chega lá e esfola a equipe pedagógica. E eu não estou dizendo que o seu filho não possa ter razão. Eu não estou dizendo que a escola não possa, de alguma forma, permitir atitudes violentas. Não que isso seja correto, mas onde tem gente tem problema. O que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, peça sabedoria a Deus para não castrar emocional e espiritualmente a sua filha e o seu filho. Uma geração que cresce castrada, sem poder de decisão. Tem muitos diagnósticos, mas não tem repreensão. N diagnósticos, que muitas vezes justificam uma falta de posicionamento dos pais em relação aos filhos. O problema não está no diagnóstico, o problema é na falta de repreensão, de correção. O desconforto descortina um cenário de milagres. Então seja para você, seja para os seus filhos, seja para, meu irmão, você como líder, quem sabe as coisas não estão muito confortáveis, Deus está mexendo nas estruturas, porque Ele quer um novo ritmo para essa célula, para esse ministério. Não necessariamente Ele quer uma interrupção, mas Ele quer um novo posicionamento. Segundo lugar, Abraão, ele aprendeu a andar por fé e não por vista. A palavra do Senhor a ele foi essa: sai da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aquele que anda e aquele que vive pela fé, ao contrário do que muitos pensam, não faz uma caminhada às cegas, não salta no escuro, porque eu já ouvi isso. Viver pela fé é um salto no escuro. Não, irmão, não é não. Não é não. Porque aquele que vive pela fé, ele vive sob a autoridade de uma palavra. Então, não é a fé numa combinação de resultados e fatores. Não é a fé no pensamento positivo ou numa imaginação criativa. Não é a fé no desejo de grandeza, é a fé numa palavra, e esta palavra é a palavra de Deus, que cria, que organiza, que chama à existência o que não existe, como veremos, palavra que abençoa. E se é a fé na palavra, e se a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, então a fé não é um salto no escuro. A fé é agir não de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com a palavra liberada. Abraão amadureceu na confiança na palavra de Deus. Nesse primeiro momento, ele obedeceu sem titubear e creu piamente que de fato Deus faria dele pai de multidões, de gerações. Mas pouco tempo depois ele estava dentro da sua tenda e até então nada tinha acontecido. Aquilo que Deus lhe prometera parecia ter caído no descrédito. E então Abraão, ele está num quadro triste, desanimado. E Deus, na sua soberania, ao mesmo tempo com condescendência, o visitou na sua tenda e disse: Abraão, sai da sua tenda, porque eu quero reforçar dentro de você a minha promessa que eu estou sentindo, já arrefeceu aí, já diminuiu. Abraão, você precisa olhar de novo para a minha promessa e menos para as circunstâncias. Ora, se Abraão, ele precisou amadurecer na confiança, será que você também não necessita disso? Não se culpe pela incredulidade, mas trate a incredulidade como um pecado, peça perdão ao Senhor e peça que Ele, que é o autor e consumador da fé, gere fé na palavra, na comunhão dos santos. Essa é uma noite para você se lembrar não dos seus caprichos,
não das suas teimosias ou daquilo que simplesmente você quer que aconteça na sua vida, mas é uma noite para você, minha irmã, resgatar sonhos que Deus plantou no seu coração quando ainda criança, dentro do seu quarto, brincando, quem sabe com os pés sujos, empoeirados. Deus quer que você resgate, meu irmão, os sonhos dele, a palavra dele não cairá por terra em sua vida, em sua família. Uma coisa é você, de emocionado, querer sucesso, honra, querer fama. Uma coisa é você confiar na sua palavra. E tem gente que repete tanto uma mentira que para essa pessoa acaba se tornando uma verdade. A Bíblia mostra uma diferença muito clara entre a ação do homem e a ação de Deus, em Gênesis 11 e Gênesis 12. Em Gênesis 11, a palavra diz que, saindo homens do Oriente, verso 2, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E o desejo deles foi construir uma torre que chegasse ao céu, para quê? Para que o seu nome se tornasse famoso e não fossem espalhados pela terra. Palavra de homem. Palavra de homem nunca vai garantir felicidade e bênção na jornada, a não ser que ela seja o reflexo da palavra de Deus. Não é a fé na nossa palavra. Quando isso acontece, qualquer acontecimento vai se transformar num elefante branco, num monumento, numa obra inacabada. Vai gerar confusão, vai espalhar, ao invés de unir. Vai gerar confusão. Por que que hoje vemos tantos lares, tantos relacionamentos com falhas grotescas na comunicação? Por que tantas famílias espalhadas? Porque talvez cada ente querido está construindo a sua mini torre de Babel e querendo engrandecer o seu próprio nome. Diferente aconteceu com Abrão. Aqui não é Abrão que está dizendo, eu quero sucesso, eu quero fama, eu quero poder. Deus está dizendo, eu vou abençoar você. Eu vou multiplicar a tua descendência. Bendito seja o nome de Jesus. Abraão, ele aprendeu a peregrinar na terra da promessa. E a fé faz isso, irmãos e irmãs. A fé, ela nos permite entrar na realidade do sonho antes que os nossos pés estejam lá. A fé coloca a terra da promessa no nosso coração. E é nesse nível que precisamos depender da palavra de Deus, até que os nossos pés alcancem essa realidade que o nosso coração já conquistou. Agora, isso não encheu nem o teu coração? Você acha que um dia os seus pés vão pisar nessa terra? Você está tratando essa promessa de qualquer jeito? Você está tratando o que Deus te entregou de qualquer forma? Com mesquinharia, com leviandade? Cuidado! A palavra do Senhor nos diz em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que esta fé, gerada por Deus, possa de verdade nos colocar na terra da promessa antes que os nossos pés pisem lá. Quem recebe essa palavra? Terceiro lugar, Abraão descobriu o segredo da bênção, o mistério da bênção.
o fundamento da bênção, a base maior de todo ato de abençoar. Qual é, irmãos e irmãs? Não é a minha santificação, não é a oração, não é o jejum, não é uma igreja específica. O segredo da bênção, antes de qualquer atitude nossa, é o próprio abençoador. Diga comigo, o abençoador. Abraão entendeu isso. O termo que aparece aqui é Beracá, de Baraque. Significa bênção, significa fonte de bênção, de louvor, de paz, de prosperidade. Esse termo, irmãos e irmãs, tem a ver com alguém que se ajoelha, alguém que se coloca na mesma altura do outro, geralmente um pai em relação ao filho, e ele então desfere, libera uma palavra para a prosperidade, para a multiplicação. A bênção sempre é uma liberação para transbordar. Diga comigo, Deus me abençoou com uma liberação para transbordar. A bênção, ela sempre em multiplicação, desde Gênesis 1. A bênção da multiplicação, crescei, multiplicai-vos. E agora o Senhor está reforçando esta palavra a Abrão. E então, é interessante nós pensarmos que aquele que abençoa, ele se abaixa. Quase em todo ato de abençoar há também essa atitude de alguém que se humilha, alguém que curva a sua fronte, alguém que se reclina. O que Cristo fez por nós, senão exatamente isso? A forma mais perfeita e plena de abençoar. Ele abriu mão da sua glória, ele se esvaziou, ele se rebaixou, ele se tornou um de nós, ele assumiu a forma de servo, e ele fez isso, sabe para quê? Para nos abençoar. Os seus pés pisaram nesta terra, para que um dia possamos também viver nos céus de glória eternamente. Abençoar. Essa é uma noite, se você estiver com seus filhos aqui, para você abençoá-los. Se você não estiver com eles aqui, faça isso quando chegar em sua casa. Você que é filho, e o seu pai não está aqui, sequer crente é. Eu quero desafiar você essa semana, se você tiver um pai vivo, uma mãe, quem sabe essa pessoa não mora com você. Talvez ela não vai entender muita coisa, mas eu gostaria muito que você enviasse uma mensagem, ligasse ou a procurasse, e dissesse assim para ela ou para ele: eu vim aqui porque eu quero uma bênção. Será que você pode? Eu não estou perguntando se o seu pai é crente, se ele não é crente, se ele acredita ou se ele não acredita, mas faça a sua parte. Diga: pai, eu vim aqui hoje, que o pastor falou domingo lá sobre a bênção que os pais ministram na vida dos filhos. O senhor pode me abençoar? O senhor pode me abençoar, pai? A senhora pode me abençoar, mãe? Ah, filha, mas que negócio é esse? Não. Só põe a mão na minha... Pode ensinar ele a fazer. Põe a mão na minha cabeça e diz: eu te abençoo, filha, com a bênção da liberação para o transbordar. Diz isso aí. Vai, pai, repete que eu vou falar. Louvado seja o nosso Deus que veio até nós. Agora, há um significado lindo aqui. Aquele que é abençoado, aquele que é beijado por Deus, porque esse termo significa também aquele que abençoa e beija, esse se torna um canal da bênção. Esse se torna um meio através do qual Deus abençoa outras pessoas, e através dele transborda na vida de outras pessoas. Eu disse pela manhã no Aurora e repito aqui: meu irmão, o que Deus te deu deve ser motivo de agradecimento. O emprego, os investimentos, a casa, a empresa,
a expertise profissional que você adquiriu, a carteira que você adquiriu, os anos de trabalho. Agora, você tem que perguntar para Deus se já deu. Porque tem gente que está administrando o que Deus deu para ele, e daqui a pouco esse negócio vai minguar. Porque essas pessoas se fecharam para o transbordar. Estão tendo uma visão limitada da promessa de Deus, estão diminuindo aquilo que Deus as confiou. E eu não posso fazer isso por você. Eu posso olhar para aquilo que Deus me confiou e dizer: Pai, tem misericórdia da minha vida. Não me deixe minguar isso que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu quero ser agradecido pelo que já recebi, mas eu não quero limitar aquilo que o Senhor tem. Não, tá bom, já está pela metade. E eu aprendi, pastor Léo, que quando está pela metade a taça não está quase vazia, ela está quase cheia, então vamos deixar assim. A bênção de Deus para a tua vida é para que você transborde. A começar dos seus, pessoas com as quais você convive, nos seus liderados. Como é que essa empresa, ela vai encher e vai transbordar? Quando é que ela vai atingir isso? Quanto mais conectada com os propósitos de Deus, quanto mais ela servir aos interesses do reino de Deus, porque chega uma hora, e eu espero que você enfrente esse dilema na sua vida, que você comece a trabalhar não mais por dinheiro, porque dinheiro você já vai ter, para não sei quantas gerações. Quem recebe essa palavra aí? Agora todo mundo levanta a mão. Então, lembre-se disso. Tem uma hora, sabe, que você enfrenta esse dilema. Meu Deus, e agora? Parece que já aconteceu o que eu queria que acontecesse. Eu não tenho nem mais sonho. Tá bom assim. Isso é uma palavra que está mexendo muito comigo esses dias. Porque eu sou uma pessoa meio acomodada ministerialmente. E essa semana, conversando com alguns irmãos, isso me fez pensar: será mesmo que está bom? Será mesmo que Deus não tem mais? Então que você também viva esse dilema e que você possa dizer: Senhor, me perdoe porque em algum momento foi por dinheiro, mas que daqui para frente seja para servir os teus interesses. O Senhor já me deu uma condição, agora como que essa empresa, como que essa condição pode transbordar e abençoar vidas e promover a expansão do teu reino na terra? Você tem uma área, você tem um negócio, você tem um sonho, está difícil de emplacar. Hoje diga: Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que é só meu. Pega essa área, pega esse recurso, pega esse investimento, pega essa empresa e faz ela transbordar. Surpreende a mim mesmo, Senhor, porque eu não estou conseguindo captar o que o Senhor tem para fazer através disso. Você vai ver o que vai acontecer nesse ano. Quem crê? Eu quero encerrar essa palavra dizendo que Abraão desenvolveu sua vida entre altares e tendas. Diga comigo: altares e tendas. Isso é uma metáfora linda que deve ser seguida em nossa vida. Quando Abraão chegava num novo território, diz a palavra em Gênesis que a primeira coisa que ele fazia era construir um altar. E isso era muito simbólico, porque ele foi aprendendo que de fato essa era a boa e melhor parte, como nós cantamos aqui hoje, a da intimidade com Deus. Antes de se relacionar com qualquer pessoa, antes de fazer a terra frutificar, antes de prosperar naquele novo território, Abraão ele investia no seu relacionamento com Deus, e por isso ele erigia um altar, e os altares eram fixos, porque eles eram de pedra. Diga comigo: altares de pedra. Mas na sequência, Abraão estendia a sua tenda, e a tenda, já no seu significado no original hebraico, o termo aqui é ohel, significa transitoriedade. O altar
representa aquilo que jamais passará. E a tenda representa aquilo que é efêmero, que é passageiro. Ora construía, erguia uma tenda aqui, ora construía num outro local. E entre altares e tendas, entre aquilo que é eterno e passageiro, e colocando essas coisas nos seus devidos lugares, Abraão, ele ia então amadurecendo em Deus e conquistando a cada dia a terra da promessa. É muito importante a gente pensar nisso. A nossa vida, quando ela começa a se apegar demais às tendas, ela vai perdendo os altares. E aí nós vamos idolatrando aquilo que não merece idolatria e sequer amor. Aquilo que é passageiro. Eu tenho dito em alguns casamentos que tenho o privilégio de fazer, que na vida, o altar tem que ser de pedra. Porque se for de pedra, a tenda até poderá ser de pano. O que você não pode é inverter essa ordem e construir altares de pano. Infelizmente a vida de alguns de nós parece isso, um altar de pano, trapo, farrapo. Um altar de pano não fará você sobreviver nessa caminhada. Mas um altar de pedra sim. E se o altar for de pedra, a tenda poderá ser de pano. E aí o Senhor irá honrar você, porque você vive em função, não de uma casa, uma construção terrena, mas em função daquilo que é eterno. Ontem, eu acordei com esse hino, é um hino bem antigo, do Luiz de Carvalho, e ele fala um pouco sobre esse desejo pelo céu, e essa vida que é conectada com o altar. A minha casa, humilde aqui, não é igual às outras que às vezes eu vi, mas não importa, pois os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor.